Diletos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Mônica. O Evangelho apresenta Jesus falando a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. A Igreja une a vigilância cristã com o testemunho de uma mulher que soube esperar, rezar, perseverar e permanecer fiel. Santa Mônica não viu imediatamente aquilo que pedia a Deus. Durante anos carregou lágrimas, preocupações e sofrimentos pela conversão de sua família, especialmente de seu filho Agostinho. Mas não abandonou a oração, não desistiu de Deus. Sua vigilância tornou-se perseverança, sua perseverança tornou-se oração, e sua oração foi sustentada pela esperança. Irmãos, esperar Cristo não significa ficar parado, significa permanecer fiel enquanto Ele não vem. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51, Jesus diz, aspas, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. O contexto do Evangelho é o discurso de Jesus sobre a vinda e sobre a necessidade de estar preparado. Cristo não quer alimentar medo ou curiosidade sobre o futuro. Ele quer ensinar uma atitude espiritual, viver o presente na presença de Deus. A vigilância cristã não é ansiedade, não significa viver preocupado com o fim do mundo. Significa não permitir que o coração adormeça para Deus. Por isso Jesus diz, vigiai. Vigiar é conservar o coração voltado para Cristo. São Paulo começa a primeira carta aos Coríntios agradecendo a Deus, porque aquela comunidade recebeu muitos dons. Aspas. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. E acrescenta que os cristãos foram chamados a ser santos. Deus não nos dá a graça para sermos como estamos. A graça recebida precisa produzir uma vida nova. Essa é a vigilância cristã. Não basta ter recebido o batismo, não basta ter feito a primeira Eucaristia, não basta frequentar a igreja. É necessário continuar crescendo. A graça precisa amadurecer em santidade. A vida de Santa Mônica ilumina profundamente o Evangelho. Mônica viveu no século IV, no norte da África. Foi esposa e mãe. Sua vida familiar conheceu dificuldades. Seu marido, Patrício, tinha um temperamento difícil e inicialmente não compartilhava a sua fé. Seu filho Agostinho também percorreu durante anos um caminho distante daquilo que sua mãe desejava para ele. Mônica poderia ter desanimado, poderia ter abandonado a oração, poderia ter respondido ao sofrimento com revolta, mas escolheu outro caminho, perseverou diante de Deus. A tradição cristã conservou a imagem de Mônica como mulher de lágrimas e oração, especialmente por causa da conversão de Agostinho. Sua própria vida tornou-se uma escola de perseverança. Santa Mônica ensina que a demora de Deus não significa abandono de Deus. Às vezes, a resposta não vem quando se deseja. Às vezes, Deus trabalha silenciosamente. Às vezes é necessário esperar, mas esperar com Deus nunca é perder tempo. Quando aquilo que se pede demora, pode surgir desânimo. Quando Deus parece silencioso, podemos pensar que Ele não está agindo. Santa Mônica ensina o contrário. Perseverar é sofrer sem abandonar Deus. Continuar acreditando que a graça de Deus pode agir onde os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Jesus continua, feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. O servo é considerado feliz, não porque ficou esperando passivamente. Ele estava trabalhando, estava cuidando daquilo que lhe havia sido confiado. A vigilância cristã não significa abandonar a vida. A oração de Mônica não era uma fuga da realidade. Sua oração sustentava sua vida. Ela rezava e continuava amando, rezava e continuava esperando. A verdadeira oração
não nos tira das responsabilidades, dá forças para vivê-las com Deus. Por isso, Santa Mônica é uma grande mestra para as famílias. Existem famílias que sofrem porque esperam a conversão de alguém. Existem pais que choram pelos filhos. Existem esposos que rezam pela transformação do outro. Existem pessoas que carregam silenciosamente situações que somente Deus conhece. A mensagem de Santa Mônica é simples: não desistam de Deus. Continue rezando, continue amando, continue testemunhando, mas sem tentar controlar Deus. A oração não obriga Deus a fazer a nossa vontade. A oração coloca nossa vontade nas mãos de Deus. A história de Agostinho torna esse testemunho ainda mais forte. Aquele jovem que durante anos esteve distante da fé, tornou-se posteriormente Santo Agostinho, bispo, doutor da Igreja e um dos maiores mestres da tradição cristã. Caríssimos, Santo Agostinho narra nas Confissões que sua mãe o acompanhava com lágrimas e orações constantes, pedindo a Deus sua conversão. Um bispo chegou a dizer-lhe: é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Vigiar é manter o coração acordado para Deus. Que Santa Mônica interceda pelas famílias, pelos pais, pelos filhos e por todos que esperam uma graça, ensinando que nenhuma lágrima oferecida a Deus é perdida quando se transforma em oração. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.